A quinta e última temporada de The Boys já começa com os dois pés no peito, sem perder tempo, mas também com um tom de melancolia. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro e o segundo episódio da quinta e última temporada de The Boys, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 8. E olha, temos muito o que conversar, tem detalhes aí pra relembrar também, mas eu digo pra vocês que eu já gostei muito do que a gente assistiu nesses dois primeiros, e obviamente estarei semanalmente falando de The Boys aqui no canal às 13 horas da quarta-feira, e como é um vídeo de detalhes, vai ter spoilers. Então, para não perder nenhum conteúdo no canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, a gente tem uma passagem de um ano, né, e a gente consegue sentir isso em alguns aspectos, seja no Butcher ali, que fez toda a construção do laboratório junto com o Samir para a construção desse vírus, também o estado emocional que a Starlight tá, o contexto político também, né, e como as pessoas foram cedendo ao longo desses anos, então o que o Homelander dita tem que ser feito, e por isso tá nessa guerra Homelander versus Starlight, a ponto deles serem considerados grupos terroristas. Mas uma das coisas que eu gostei muito é que essa temporada, ela também dá uma sensação de ciclo inicial, porque nesses primeiros episódios eles já retomam aspectos lá da primeira temporada, seja com aquela situação do avião, que inclusive eu acho que foi uma das cenas mais impactantes, assim, de The Boys, logo no início, né, em que a gente tem essa percepção que os super-heróis, eles não necessariamente estão ali pra salvar a gente, e com isso, né, uma grande crítica à inteligência artificial. Eu acho que em vários momentos aqui nos episódios eles acabam trazendo, seja uma crítica ou até mesmo de como eles utilizam para manipulação. Então eles fakeiam esse vídeo que é verídico ali do avião e colocam 7 dedos para falar: não, gente, vocês não repararam nesse detalhe aqui? É lógico que é inteligência artificial, é lógico que é mentira. Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem ali depois o roteirista falando que todos os roteiristas da VOT foram substituídos por inteligência artificial. Então é uma temática bem presente aqui, além de todo o contexto político que se intensifica. E aí eu vou adentrar aqui na história dos personagens pra gente discutir melhor até esses pontos, inclusive. Um aspecto que eu não posso deixar de falar é como a gente finalmente tem Gen V mais integrado com The Boys, porque lá na temporada anterior, né, teve todo o desenvolvimento do vírus, que inclusive retorna aqui, mas quando The Boys foi desenvolver mais sobre esse vírus, eles meio que reexplicaram de novo ali na temporada, tanto que foi uma temática forte na temporada anterior, mas aqui a gente vê consequências reais, tanto que a gente viu os The Boys sendo presos ali no final, mas também por causa da Marie, de ser uma boa esperança de vencer o Homelander. E a gente não pode esquecer, gente, ou caso você não tenha assistido, que no final de Gen V, ela integra ali o grupo da Starlight junto com o A-Train, então em algum momento, muito provavelmente, ela vai aparecer aqui, e ela vai ser extremamente importante, principalmente depois do que a gente viu, né, sobre esse vírus no final ali do segundo episódio, mas já vamos chegar lá. Além disso, o Thomas Godolkin, ele é bastante citado, e aí dando contexto para quem não assistiu, ele era uma pessoa que era alinhado meio com algumas coisas que o Homelander acredita, que os sups são superiores, né, porque afinal eles têm poderes. Só que ao mesmo tempo, ele achava que tinha que eliminar os sups com poderes inúteis. Então ele meio que começa um massacre ali na universidade, e isso cai nas costas da Starlight, né? A gente vê aqui em alguns momentos essa passagem de que ela e o que aconteceu ali em Pittsburgh foi culpabilizada. Então é muito importante esse contexto até para justificar o porquê eles são vistos como terroristas e reforçar, né, essa fala do Homelander sobre proteger os seus. Agora, uma das coisas que eu tava mais curiosa pra essa temporada, e eu amei que eles responderam logo no início, é de como seriam os poderes da Ashley. E aqui a gente vê que ela começa a ler mentes, e que ela é tipo o Professor Krill, gente, que ela tem ali, né, literalmente as vozes da cabeça dela, que é esse lado meio que a consciência, como se fosse a consciência. Tanto que ali no final do segundo episódio, a gente vê que ela fica puxando a Ashley pra coisas que ela acreditava. A gente já tinha visto na temporada anterior que na época da faculdade, a Ashley, ela era super ativista, mas é interessante porque muito da motivação dela tomar o composto ali no final da temporada era porque ela estava cansada de seguir ordens ou sentir medo e etc. Só que, por mais que ela tenha escalonado em relação ao poder, tipo, ela é uma vice-presidente, ainda assim ela
não tem poder. Ela meio que está na mesma situação que a Ashley da VOT. A única coisa é isso. Ela é uma vice-presidente, entretanto, né, o final ali do episódio dá a entender que ela pode meio que fazer uma revolução interna, porque a consciência, a voz da cabeça dela, fala que tem várias pessoas que ela poderia meio que articular ali em Washington, inclusive a CIA. E a gente sabe que em The Boys, por mais que o governo ficasse meio que atrelado à VOT ou fazendo negócios com a VOT, ainda assim existia meio que, eu vou falar resistência, mas não era bem resistência ainda naquela época, mas sempre existia uma vertente que era meio que contra isso. Sempre tinha uma vertente do governo, né? Por exemplo, as pessoas que protegiam ali o Ryan, como a Mallory, teve também a Susan Rainer, né? Então faz sentido com que eles retomem isso, principalmente porque eles estão dando essa sensação de ciclo aqui nessa primeira temporada, e de fazer essa articulação interna e de fato dar poder a Ashley. Não só poderes de forma figurada. Inclusive, gente, eu senti que esses primeiros episódios, eles discutem bastante essa questão sobre poder, né, figurado, o que retoma a discussão, né, sobre o que é ser um verdadeiro sup. A gente vê isso bastante aqui na história da Starlight, em que ela tá disposta a se sacrificar para fazer com que todos fiquem bem, porque ela sabe da urgência do negócio ali. Mas a gente já vai chegar no arco da Starlight, ainda que só para finalizar a Ashley, né, a gente também tem a descoberta do marido dela, né, que ele substitui o pastor da igreja. E assim, olha, que crítica, hein, de The Boys. The Boys sempre mexe, né, no vespeiro, e ele tem ali o poder de manipulação. O que dá a entender, né, é que ele mexe com a fé das pessoas e aquilo que mais afeta ela. Por isso, né, a gente ouve até assim de fundo, afetando o Homelander quando chega num ápice, porque ele demora, mas antes já tava rolando com as pessoas, que chamam, né, ele de meu querido menino, coisa assim, que pega esse aspecto que mexe bastante com ele, a falta de uma presença materna e fraterna. Então é um poder de manipulação aí diante do que as pessoas acreditam, da fé, representando, né, as grandes religiões nos poderes. E falando no Homelander, né, ele tá extremamente megalomaníaco aqui nessa temporada, a ponto de fazer meme dele ser considerado um crime. Então ele tá num nível em que o ego fala muito mais forte. E aí eles passam um extremismo, né, em que essas pessoas elas sejam consideradas também terroristas. Te lembra algo? E com o ego cada vez mais sensível. Então também aí de novo fazendo esse paralelo, né, de aumento de poder, o seu ego vai ficando cada vez mais fraco, então há um descontrole, e por isso ele continua ali também passando por cima dos combinados com a Sage, como por exemplo acordar o Soldier Boy sem falar pra ela. E é muito louco isso, essa parte do ego, porque no enterro do A-Train, ele até chega a questionar, né, o que ele tinha feito de errado. Ele não consegue enxergar que a atitude dele é errada e como ele deturpa, né. Ele até retoma aqui uma namorada que ele teve que morreu de overdose, que era a Pop Cloud. Inclusive, ela fazia parte do Teenage Kicks, só que lógico, né, de uma galera mais antiga, só que a fama, né, deu as problemáticas, então ela sempre se envolvia em polêmica, e aí ela era considerada uma sup decadente. E justamente essa falta de entendimento que faz ele querer descongelar ali o Soldier Boy, porque vem desse contexto, tipo, por mais escroto que ele seja, ele vai me entender, porque ele também é um pai sup. E além disso, né, ele parou de ter o leite da Firecracker, porque aquele remédio que ela tomava mexia diretamente no coração dela, então ela iria morrer. E ela diz aqui que parou, né, porque a gente tem essa passagem de 1 ano. E a gente vê que ele começa a sentir mais o coração das pessoas, então nisso ele consegue sentir que a pessoa tá com medo dele, mas também do Butcher, né, a situação em que ele tá. A única coisa, gente, e aí pode me corrigir se eu estiver errada, a sensação que eu tenho é que era pra ele morrer em menos tempo, tipo, nesse 1 ano meio que já era pra ele estar morto. E aí, de novo, né, eu falo sobre essa sensação de melancolia. A gente vê vários personagens, principalmente ali dos The Boys, que eles sabem que o fim deles está próximo. Então, gente, não me surpreenderia nada se o final dessa temporada fosse bem trágico, tipo, várias mortes importantes. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que existe uma narrativa meio ali por trás em que alguém está traindo o Homelander, a ponto, por exemplo, da Starlight conseguir entrar num evento dele e aí vazar aquele vídeo do avião. E eu acredito que poderia ser a Sister Sage, ou a irmã sábia, né? Porque, primeiro, a gente viu que ela achou aquele caderninho que era da Maeve, e a gente sabe que ela não concorda com as coisas do Homelander, mas que ela tá numa posição de vantagem, ela tá do lado que tá o poder no momento, ela usa sua inteligência pra se auto-beneficiar. Logo no primeiro diálogo dela com o Homelander, ela fala sobre como ela conseguiu um desconto lá numa bíblia histórica, e o Homelander questiona sobre como ela tava curtindo
fingindo isso, mas depois, em outro momento, na conversa com a Ashley, ela mesma externaliza que ela fala que ela tá meio controlando ali os brancos, né? Que eles estão sendo tipo seus marionetes. Então, não necessariamente para ela seja vantajoso ela ir contra esse poder, né? Porque bem ou mal ela tem o poder, ela controla o Homelander. Às vezes sai um pouquinho do planejamento, mas muito pelo Homelander ser instável, né? Como por exemplo acordar o Soldier Boy, mas é ela quem lida com o poder real. Ela não tem essa parte do ego, essencialmente isso fica pro Homelander. Mas não me surpreenderia se de fato ela tá meio que movendo os dois lados, sabe? E aí o que vencer, ela fica do lado. Porque daí ela pode falar, ah, eu ajudei a fazer aqui, a cair, o que foi necessário, enfim. Mas sem necessariamente conspirar contra, né, estar ali com a Starlight de forma mais direta. Ou pode ser até o Black Noir, tá? Porque ele tá bem quietinho, a ponto que o próprio Profundo questiona ele, né? Mas é isso, por mais que ele seja o cão de guarda e que briga ali com a Starlight diretamente, etc., não me surpreenderia ele ser o informante ali. E falando em Profundo, né, ele tem ali seu podcast Red Pill. Ai, gente, essa série não podia ser mais atual. E aí, vamos pro lado do Butcher, né, porque aqui a gente vê ele extremamente sádico com seu pai, a ponto de torturar ali ele, principalmente depois da morte do Lenny, em que ele tem esse diálogo falando que as pessoas que eram boas da família morreram, e estão ali os dois com câncer, né? Só que é muito interessante porque essa retomada do pai dele também acaba sendo um paralelo muito forte com o Homelander, porque o Homelander, mesmo que seja uma pessoa extremamente má, ele ainda tem um apego, né, ali com o pai, é uma dependência emocional, na real. E já o Butcher, que tá do lado certo, mesmo que ele tenha as suas pessoalidades acima de tudo, ele é extremamente sádico aqui também. E aí ele se reúne com o geral, né? Principalmente pra bolar uma fuga, porque eles terem vazado o vídeo do avião fez com que o Homelander quisesse montar uma armadilha pra fazer eles saírem da toca e conseguir matar eles. E aí a gente tem consciência de onde estão os meninos, né? Que é nessa prisão, que faz uma alusão ao campo de concentração. Tanto que a gente vê, né, que eles ficam com roupas como se fossem patriotas e fica o dia inteiro passando o filme lá da VOT, e eles vão assistir de novo no dia seguinte. E a gente tem a noção do paradeiro da Eleven. Ela é meio uma guarda ali dessa prisão. O French, obviamente, não teria outro destino, ele que consegue ter mensagens externas ali, né, tipo uma comunicação do Rio ou até mesmo fazer o contrabando dele. E o Leitinho, gente, pra mim, até dos três, ele acaba sendo o personagem que tem mais camadas, porque eu não sei se vocês se recordam, na temporada anterior, ele tava com uma relação muito estremecida com a sua família. A ex-esposa dele tinha se envolvido lá com um cara que era a favor do Homelander, e a sua filha tinha ficado muito sentida, principalmente porque conforme as coisas foram escalonando, ela começou a ver um lado mais violento do pai, e isso afastou ela dele, né? Então a gente vê esse aspecto ainda nele, tanto que ele fica lá brigando na prisão e tal. Eu fico até me questionando se tinha algo ali naquela água da privada, ou se é só pra ser escroto a la The Boys mesmo, porque ele tava extremamente forte, inclusive a ponto de conseguir matar ali o pirocudo sem ter nenhum composto no sangue, porque afinal de contas ele não foi afetado pelo vírus, caso ele tivesse algum tipo de composto, então também não acho que tem composto ali na água da privada, ou se era só raiva mesmo, um demonstrativo de raiva de quão raivoso ele tava a ponto dele conseguir matar um sup sem precisar ter poderes, o que é bem mais provável ser isso realmente. E a ponto, né, depois dele ter toda a parte empática com a Condessa dos Corvos. Inclusive, gente, eu amo essa atriz de Eu Nunca, que bom que ela tá com destaque, principalmente em papéis mais sérios, em séries mais adultas. Essa menina tem tudo pra se destacar, ela é fenomenal. E o Hughie, né, ele é meio que a esperança do grupo, porque realmente a gente vê em falas tanto da Starlight quanto da Kimiko, o próprio Butcher também já desistiu da própria vida, né? O Leitinho tem essas questões, o French tem essa vontade de viver ali com a Kimiko, mas realmente, assim, quando pensa no grupo como um todo, o Hughie, ele é a representação da esperança. Tanto que ele fala com a moça da prisão, né, pra ela manter a esperança. Mas ela morre, né? Às vezes eu acho que é mais um presságio da série mostrando pra gente não ter necessariamente tanta esperança. Por mais que o final da temporada traga uma conclusão de resolução contra os Sups e tal, ainda assim, ao pé que ela tá,
não me passa a sensação que ela vai dar um final feliz, sabe? Teremos perdas e provavelmente perdas muito grandes. E já a Kimiko, né, ela conseguiu escapar. E é até engraçado, né, a forma que ela escapa, mas ela consegue se regenerar. Também é uma forma da série já te contar assim, ah, lembra que ela regenera? Então, vai ser importante aqui pra quando o Homelander atacar ela ali no momento da armadilha. E a gente viu que ela tinha começado a falar lá, né? Mas esse um ano alfabetizou ela, digamos assim, e ela fala tudo que vem à mente, literalmente, a ponto dela não ter um convívio social muito exato. Mas eu amei, gente. Eu amei a personalidade dela. Acho que tem que falar algumas coisas assim, outras são um pouco mais duras, né? Principalmente pra quem já tá sentido ali, como Starlight. Mas, gente, esse momento da armadilha, pra mim, eu acho que ele é a virada de ciclo mais bonita que a série traz, porque a gente tem o momento do A-Train salvando ali o Hughie. Muito da sua motivação, né, apesar dele já ter escolhido um lado ali na última temporada, ter ficado do lado da Starlight e tudo mais, ainda assim, ele ainda estava em cima do muro, a ponto de não se arriscar tanto. E muito provavelmente porque ele sabia que no momento que ele se arriscasse, ele ia rodar muito fácil, e é o que acontece. Então, eu acho que não tinha outro destino pro A-Train, e eu imaginei que ia ser por agora mesmo. Quando eu tava vendo como tava caminhando o primeiro episódio, eu falei, nossa, o A-Train vai morrer no final, tenho certeza, e de fato aconteceu. Mas muito motivado ali a conversa que ele tem com o irmão, porque em vários momentos, até quando ele tentava trazer ele mais pra comunidade e tal, pro que as pessoas realmente viviam, não só porque ele venceu na vida que ele tinha que deixar essas coisas de lado, ele fala que os pais teriam orgulho dele. Então, a partir disso, ele aceita, né, esse plano da Starlight, sabendo que seria o seu fim, muito provavelmente foi o que aconteceu. E é super interessante porque a morte do A-Train é ocasionada por uma situação igualzinha à morte da namorada do Hughie, e justamente para evitar que não acontecesse de novo, ele perde o ritmo e o Homelander alcança ele, ocasionando na sua morte. Então eu achei que foi uma cena muito bem bolada. Mas eu queria falar algumas coisas sobre essa fuga antes. Primeiro, o poder escroto do roteirista. E o Homelander também falando sobre o Leitinho, se chamar Leitinho, eu achei sensacional. Porém, eu acho que tem um diálogo muito importante também, principalmente com relação ao que eu tava discutindo sobre o Homelander, sobre esse ego dele. Porque ele vê o Hughie como um mero mortal, alguém totalmente insignificante, mas que ainda assim as pessoas se arriscariam e gostam dele, e não entende que ele, que faz tudo por todos, não tem esse mesmo retorno, né? E ele fala, é porque eu faria o mesmo pelas outras pessoas. Então, é reciprocidade. Lógico, sendo genuíno, porque o Homelander só acredita que ele faz algo pelos outros, ele não realmente faz. Ele só faz coisas que são benéficas a ele mesmo. E, né, também a informação que o Homelander sabe da existência do vírus. Mas, gente, eu queria dar um destaque grande pro enredo da Starlight, porque pra mim, se eu pudesse apostar alguém que vai morrer com certeza, além do Butcher, né, porque ele tá ali com o câncer dele, seria Starlight, porque tem uma melancolia muito grande na personagem. Primeiro, né, por ela ter aceitado seu destino, em que ela vai ter que se sacrificar pelas pessoas, e não só pela culpa que ela tem por ter motivado as pessoas a lutarem do lado dela e não ter conseguido proteger essas pessoas. Tem até uma frase muito boa que ela fala assim, ah, eu consigo levar balas, mas as pessoas não, né, por justamente ela ter poderes, então ela sente muita culpa pelas pessoas que estão morrendo, então ela vai acompanhando os pontos, né, em que as pessoas se escondiam e que acabam sendo atacados. E além disso, né, também tem a fala ali do Butcher, dele falando pra ela não sentir mal, porque no final eles vão morrer. O que também pode ser mais uma forma de presságio do roteiro pra gente. Então, pra Starlight, se sacrificar é fazer valer a vida dessas pessoas que foram perdidas com a luta dela. E ela acredita, né, que conseguir ali matar o Homelander, ou até mesmo ter esse extermínio dos subs, poderia ser algo positivo, porque que nem ela fala, são 10 mil contra 8 bilhões de pessoas. Então, ela tá disposta a esse sacrifício e ela passa a entender, né, a Maeve ali no passado. Inclusive, gente, eu apostaria muito que a Maeve aparece primeiro para contemplar a personagem, ainda mais estão retomando aspectos da primeira temporada e a gente não sabe ainda o paradeiro dela, a gente sabe que ela tá viva e a Ashley também sabe. Talvez ela possa se envolver nesses pauzinhos que a Ashley passe a ter ali, né, em Washington com a CIA, de ser uma ponte de contato às vezes. E aí, né, a gente tem toda essa reconstrução do vírus e a gente vê que ele de fato é efetivo a ponto de matar alguém como o Duraço, que tava ali com
14 toneladas, era isso, né? Ele tinha previamente 400 quilos, mas de tanto, né, fazer ali o pornô de pedra dele, porque ele é uma montanha, ele ficou enorme e é bem, né, a casa dos adolescentes influencers que fica criando conteúdo lá o dia inteiro. Agora, a única questão, né, não sei também se é um erro ou foi falta de atenção minha, também falem aí nos comentários, é sobre o Butcher ter trazido o Samir de volta e ele construiu todo esse laboratório nesse 1 ano, é o que dá a entender, né? Por que ele precisava essencialmente do French? Porque que na fuga o French era essencial ali. Ele fala que é com relação ao vírus, mas o vírus já estava ali criado, né? Às vezes é para aprender, né, o que o Samir fez, até porque a gente viu que claramente ele mentiu para ele, falando que o Homelander que tinha matado a Newman, quando na verdade a gente sabia muito bem que foi ele, até o Hughie fica indignado. Mas uma das coisas que me chama bastante atenção é justamente que, apesar do vírus dar certo, ele não dá certo totalmente. Então também pode ser essa quebra de esperança que eu tava falando ali no enredo do Hughie, né? Porque o Soldier Boy, ele é extremamente poderoso. Então, em alguém como o Homelander, talvez também não funcionaria. Só que o fato do Soldier Boy estar nessa situação é que ele se vê enganado de novo. Ele já tinha sido enganado pelo Butcher na temporada anterior. Inclusive, é sobre isso o diálogo dele com o Homelander pra ele fazer o que ele pede. E que ele fica bravo, né, por ter colocado nessa situação. Então, a motivação dele ali também foi a vingança. Mas, durante o conflito ali com o Butcher, ele percebe que o Homelander deixou algumas coisas de lado, como o fato da existência desse vírus e que ele teria a possibilidade de morrer. Que, apesar dele ter falado que foi pensado ali, e o Profundo falou, ai, que excelente xadrez o senhor. Na verdade, ele não queria que morresse, né? A gente viu muito bem a situação genuína. Então, fica o questionamento de como vai ser o Soldier Boy. Se ele vai meio que ter uma carreira solo, digamos assim, porque afinal tem 2 grupos que mentiram pra ele, ou se de repente a lamentação do Homelander ali no final, por mais que ele considere aquilo fraco, seja efetiva de alguma forma, né? Porque ele viu que ele não queria e que ele não enganou ele à toa, tanto que ele fala, você tinha que voltar, era pra você reportar. Mas pode ser extremamente interessante porque ele é muito poderoso. E ele não parece ter aceitado muito bem o aspecto de ser o número 2 ali do set. Ninguém quer ser o número 2, não alguém como o ego deles, né? E outra grande pergunta que fica, principalmente depois dessa relação do vírus dar certo, de certa forma, né, é sobre o French e a Kimiko. A Kimiko, ela também, né, tem essa melancolia ali, falando que não tinha como eles fugirem, ele queria ir para uma ilha para esse vírus não chegar a pegar ela, mas não tem muito, né, o que fazer também. Então tem que ver, por exemplo, a Starlight, ela seria afetada pelo vírus, mas tem muito a gente discutir aí ao longo da temporada. Esses 2 episódios, eles foram extremamente fortes, extremamente bons. Assim, teve gente que descobriu que The Boys falava de política na temporada passada, aqui vai incomodar mais ainda, porque mais implícito da forma que é, não tem como ser, e como a série é atual. Mas eu quero saber de vocês, o que você acredita que vai acontecer nos próximos episódios? Soldier Boy vai ficar do lado do Homelander? Você acha que a Starlight vai morrer? A Kimiko? O Butcher com certeza, né? Será que Hughie de fato é a esperança e o único que sobrevive? O que vai acontecer? Quais outros detalhes vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!